Vitor Túlio. Meu boa tarde. Aí hoje nós temos a conotação parapsíquica dentro da parapercepciologia. Seguindo aqui o terceiro dia de parapsiquismo. Okay? É isso? É implicação, implicitação, inter-relação, concomitância, associação, vinculação e inseparabilidade lógica natural do parapsiquismo humano com qualquer outra categoria de realidade. Agora, nós vemos as conotações entre o significado das realidades. Existe a conotação preconceituosa, a curiosa, a ofensiva, a anticosmoética, a patológica. Agora, uma coisa séria é o dicionário cerebral de termos parapsíquicos. Agora, o papel ímpar da imensa relevância da paraperceptibilidade na vida humana. A visão do cosmos, incluindo as demais dimensões. A interpretação personalíssima do conteúdo dos parafenômenos. As conotações parapsíquicas a partir da paraprocedência pessoal. O padrão de conotação parafenomênica parapsíquica. O megafoco evolutivo das abordagens multidimensionais. As energias conscienciais na condição de motor das conotações parapsíquicas. A técnica da conotação parapsíquica aplicada às realidades do holopensene pessoal amplia a cosvisão correta das realidades conscienciais multidimensionais da consciência lúcida. Você imprime conotações parapsíquicas às realidades em torno, objetivando a maior compreensão da evolução consciencial? Sobre quais coisas e em quais condições ou circunstâncias? Esse é o verbete 1258, tem 4 páginas, 46 logias e 9 máximas. Agora, a nossa chefe aí pode ampliar aí a interaciologia, que só faltam e faltam 3 no antagonismo. Agora, aqui nós temos uma pergunta. Trabalho com MBE, quer dizer, a mobilização básica de energia, há 9 meses. Mas ainda não tem segurança para identificar as consciências do ambiente. Isso é normal ou posso estar fazendo algo errado? Não, isso aí é normal. As pessoas custam desenvolver o processo. Não é assim no milagre, não, por mutação. Não. Quando circula energia, sinto em geral fluxo desimpedido e não tem ressaca. É possível que mesmo assim haja plug em mim? Olha, é você que vai saber. Continua do jeito que você está no caminho certo, é por aí. Agora, ó, eu tenho aqui um livro, se alguém se interessar pelo assunto, que é muito sério. Levantamento histórico e estatístico das dinâmicas parapsíquicas do CEEC, de 2003 a 2008. Tem tudo aqui dentro com o nome das pessoas que já participaram. E depois tem uma relação também das dinâmicas parapsíquicas do CEEC, dados retirados do sistema do CEEC, no dia 30 de junho agora, com a lista de presenças eletrônicas, os totais. Tem tudo aqui. É muita coisa que está sendo feita. Agora, é muito interessante essa estatística. Agora, aqui é a minha prestação de serviço para vocês. A Expo Conscienciologia de julho, está aqui uma listagem, com todos os dias e o que vai acontecer. Ética, Direito e Conscienciologia. Gratidão. Para pedagogia e redução parapsíquica. Sabe você utilizar seus chakras? E por aí vai. Tem uma série aqui, sábado, quinta, sexta, sábado, quinta, sexta, sempre tem a listagem. Se alguém quiser ver, tem tudo aqui. Lá em cima tem. Então tá bom. Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu, em relação com vocês, sou o paradoxo da moeda. Sabe o que é? O que significa isso? Se vocês não esquecerem da minha realidade. A moeda é o seguinte, você pega 100 reais moeda, tá certo? Você faz aquele monte e pesa bastante. No entanto, você pega uma cédula de 100
ela é muito leve. Então é o paradoxo da moeda. A moeda metal pesa muito mais do que a moeda papel. Então veja, eu posso ser grandão aí em relação com vocês, mas é a moeda peso. Eu peso mais aparentemente. Vocês são muito mais leves como consciências, pesam bem menos do que eu. Vocês estão entendendo bem como é que é isso? Isso é que chama o paradoxo da moeda, que é justamente o meu caso. Agora aqui, Rottweiler da própria família ataca e mata a menina de 9 anos em condomínio no Distrito Federal. Vocês estão vendo até hoje os Rottweiler estão matando o povo aí. Uma criança, agora a menina, 9 anos, morreu por ser mordida por um cachorro da própria família, de raça Rottweiler, no Distrito Federal. É terrível isso aí. Condomínio, Ouro Vermelho, Jardim Botânico, lá, ó. O cão avançou e matou a menina. Mais uma vez a gente vê isso por aí. O negócio não é fácil. Esses cães grandões são de morte. Agora, choque mata adolescente quando tuitava na banheira. O Twitter caiu na banheira que ele estava tomando banho, que ele estava falando na banheira. Caiu, deu choque, matou o menino. A polícia romena encontrou uma garota morta, a garota eletrocutada na banheira, depois que seu notebook caiu na água. A adolescente de 17 anos, chamada Maria Barbo, estava navegando no Twitter, no momento de sua morte. Tuitava, dessomou. Então é bom a gente falar isso aqui, é um perigo, porque o povo agora não sabe viver sem aparelhinho. Então, veja, eu vi falando em laptop, mas nunca falei para a pessoa ir tomar banho com laptop, né? Essa é de morte. Isso aí é terrível. Agora, outra coisa. Dentro da gatologia, aqui tem um máximo dessa vez, só para chatear vocês aí, a turma que fala de gato. Gato com asas vira atração em cidade chinesa. Apêndices começaram a crescer quando o felino tinha 1 ano. Especialista em gatos não sabe o que provocou a mutação. Ele criou asa. Está aqui, ó, tem a fotografia. Se quer ver, está aí. Isso é impressionante. Agora, ó, só podia ser na China, né? Só podia ser. Deve ter muita energia lá. É. Agora, eles não sabem como é que isso aconteceu. E o gato está vivo, cheio de vida. Olha na outra que os meninos estão tudo admirados com o gato. Olha lá. Todo mundo doido, todo mundo foi lá para ver o gato. Agora, ó, ontem me perguntaram aqui qual era o livro que eu estava lendo sobre o negócio das elites e do poder. É isso aqui, ó. Agassiz Almeida. Ó. Agassiz Almeida. Esse livro você vende lá. Tá certo? Eu, pelo menos vendia. Isso aí eu peguei já faz muito tempo. Agora, A República das Elites é da Bertrand Brasil, a editora. É um ensaio sobre a ideologia das elites e do intelectualismo. Agora, ó. Eu queria falar uma coisa para vocês sobre esse livro. Vale a pena a gente ver que é aquilo que eu disse sobre literatura. Pela primeira vez eu estou vendo uma pessoa falar a verdade sobre as bobagens da literatura no Brasil. Entendeu? Mas ele fala, mostra, repete, etc. Primeiro vamos olhar os defeitos do livro. O livro tem umas 546 páginas. O cacuete maior do autor é falar em 500 anos, porque ele tem um livro que chama justamente processo de 500 anos. 500 anos do povo brasileiro. Então ele pegou essa expressão 500 anos, só que eu anotei aqui rapidinho, assim, eu vi 8 vezes. Agora veja, isso é o título do outro livro dele, 500 anos do povo brasileiro. Agora, ele é um enumerador repetitivo, enumerador horizontal. Mas ele não fez um léxico, ele fez um livro. Se ele estivesse fazendo um léxico, uma enciclopédia, ele podia repetir do jeito que eu repito. Mas ele não, isso aqui é um livro. Então isso está errado. Agora, faltou, portanto, copydeskagem. Copydesk no negócio. Agora, ele é um bocado apaixonado, a gente tem que dar um desconto nele, mas mesmo assim, com toda a paixão, ele é fora de série, esse homem, esse Agassiz.
Ele já foi deputado, já foi uma opção de coisa, hoje ele está só escrevendo. Agora, eu falo que ele é excessivo pelo seguinte, ele mete o pau no Monteiro Lobato, mas não lembra que o Monteiro Lobato defendeu o negócio do nosso petróleo, com as coisas todas, ele não falou nada disso. É só ver as coisas negativas da exaltação das bobagens que tem em certos livros do Lobato, que são realmente bobos. Agora, o que se passa? Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler alguma coisa aqui rapidinho, só de alguma outra coisa. Estão aí, aos borbotões, na pena de historiadores, ensaístas, romancistas, poetas, pensadores, a desfiguração, o ridículo, o apodo dos grandes feitos do povo brasileiro e aos seus altos momentos históricos. Lá fora, quer dizer, no exterior, né? Escritores exaltam os feitos dos seus povos. Aqui, a mordacidade e o achincalhe. A essa caolha visão, por trás do qual escusos interesses a norteiam, se contrapõe uma literatura mundial na obra de pensadores guiada pelos sentimentos e esperança de seus povos. No Brasil, é esse cenário que esboçamos. Se ele coloca isso no fim, ele tem toda a razão. A situação, quem lê isso aqui, isso é uma cativinária. Ele está falando a verdade, que há muito tempo já devia estar falando, e ninguém falou. Aqui, é um patrimônio literário do Brasil desencontrado para a história do povo brasileiro. Enquanto todo mundo está sofrendo, precisando disso ou daquilo, que ele tem uma base esquerdista, comunista, etc. Tal. Ele exalta muito lá o processo do Luiz Carlos Prestes, as coisas todas. Mas muita coisa está cheio de razão. Agora aqui, veja só isso. Assinalemos esse fato. A coleção brasiliana, que é essa tão falada, que fala sobre o Brasil, aí mesmo nós temos um monte de livro dessa, mas eu sempre achei essa coleção abominável. Pela primeira vez eu estou vendo alguém que achou junto comigo. Eu vejo isso desde quando eu era rapazinho. Então, a coleção brasiliana, editada pela Companhia Editora Nacional em 1938 e financiada pela ditadura Vargas, com mais de 300 volumes, em nenhum deles focaliza heróis do povo brasileiro. Vocês sabiam disso? Gente, isso é da gente receber até... Eu estou recebendo energia aqui a hora que eu estou falando nisso. Só isso aqui vale esse livro, só essa expressão dele. E ele está falando aqui de outros caras que andaram falando isso. Agora, dos nossos criadores literários, apenas Euclides da Cunha, Castro Alves, José Bonifácio, Machado de Assis, Alberto Torres e Tobias Barreto são biografados e estudados na coleção. Dos criadores literários grandes. Você está entendendo? Mais não tem nada. Agora, então, veja. Que ações exercitadas antepondo-se à escravatura, eles não fizeram nada. Que indignações manifestaram contra o tráfico de escravos. Que denúncias fizeram do oligarquismo rural e contra os coronéis que manipulavam o Estado. Eu estou falando isso pelo seguinte, um dos maiores coronéis, nós estamos aí, o povo exaltando ele até hoje. Ele escreve também, ele é literato, é da Academia Brasileira de Letras. Por isso que eu sempre cuspi para a Academia Brasileira de Letras. Vocês estão entendendo? É imortal. Agora, é muito raro você encontrar lá dentro quem escreveu a favor do povo. Agora, aqui, toda hora, ele repete no livro as bobagens dos personagens que foram criados no Brasil por essas pessoas. Entende? Outra coisa. Um indiano, leitor do poeta de sua terra, Tagore, perguntou por que os literatos do Brasil procuram, em sua maioria, execrar o homem do povo brasileiro, como também se situar indiferente à sua história e seus feitos. Isso é terrível, né? A pessoa examinou lá de fora para cá e viu como é que nós somos caolhos, né? Estrábicos, já não está enxergando. Só um processo elitista que se perpetua de geração em geração encontra as razões para a resposta.
Que cortejo de tipos humanos caricaturou-se pelos principais romancistas, poetas e teatólogos do país, desde as últimas décadas do século XIX até 1986, ano da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, com a qual se encerra o ciclo militarista. Ele tem toda a razão. Do ponto de vista histórico, a situação está aí. Agora, gente, esse livro, portanto, está cheio dessas coisas. Embora as repetições, ele repete demais as personalidades atrapalhadas que tem na literatura do Brasil, desde o Jeca Tatu, Zé do Burro, João Gostoso, João Teodoro, Macuna Lima, que tudo é besteira, eles só pegaram a parte pior. Mas o processo de heroísmo, não. Agora, ó, eu desde que comecei a ir aos Estados Unidos, eu vi isso cada vez mais agudo. Os americanos procuram exaltar tudo. Tudo tem uma exaltação da pessoa que é boa, aquela que superou as suas mazelas, a sua situação. Aqui não. Você só vê o lado trôpego, alterado, teratológico. Isso eu via lá no interior, já era assim. Por isso que eu sempre combati o processo de literatura, a literatura pela literatura, que é o que ele fala aqui, ele usa também essa expressão, a literatura pela literatura. Agora, muita coisa disso é por causa do dinheiro, ele explica tudo isso aqui, os processos do café, entende? Aquelas famílias do processo de café, disso, daquilo, o negócio é seríssimo. Agora, esse é um libelo, esse livro, ele é de 2004. Agora, eu não vejo aqui que ele alcançou muito sucesso, porque de lá para cá eu não vi mais ninguém falando nele, e esse aqui parece que foi só essa edição que foi feita, eu não sei se teve mais depois. Agora, ó, Jorge Amado, ele falou alguma coisa? Fala do Jorge Amado, a favor, mas, por exemplo, não fala da besteira do Jorge Amado, lá, sobre o comunismo. Isso ele não fala, porque ele tem base comunista. Ele puxa a brasa para a sardinha dele. É isso aí que é o ruim dessa história. Igual esse caso do Monteiro Lobato. Mas agora, por exemplo, o que ele fala de literatura, analisando os livros, ele analisa tudo, ele põe a obra tal, obra, poesias completas, autor, Manuel Bandeira, e descasca o negócio. Vê tudo aí. O que é que tem? Manuel Bandeira eu conheci pessoalmente. Agora, veja, ele tem toda a razão. Eu achava tudo. Aquele negócio de ir para Passágada, quer dizer, a pessoa cair fora. Do Monteiro. É isso que o Médici também falou na ocasião. Ame-o ou deixe o Brasil. É a mesma coisa. Quer dizer, uma loucura total o que eles fazem na literatura no Brasil. E isso aqui é um libelo que não deve calar. Essas coisas são muito sérias nesse livro. Waldo, você já falou do Monteiro Lobato, mas o que ele basicamente fala? Não, o Monteiro Lobato é o seguinte, tem cara que às vezes cai no buraco, ele nem sempre acerta tudo. O Monteiro Lobato não acertou. Mas aqueles também que erraram, ele tinha que falar. Ele não. Ele pegou só o negócio, mas não falou nada sobre a defesa do petróleo que o Monteiro Lobato fez. E outra coisa, o que o Monteiro Lobato fez com o processo de editar livro, ajudar os outros em matéria de intelectualidade, ele também não falou isso. Nós temos Monteiro Lobato, um busto lá embaixo, eu estou vendo esse aspecto dele. Agora, que tem besteira, tem uma porção de coisa que ele andou escrevendo que interessava. Outra coisa, muita gente que era tudo louva-minha-dor, quer dizer, fazia enxuga-gelo do Getúlio Vargas, né? Por causa do processo de dinheiro. E a literatura é tudo baseada nisso. Agora, o que é bom é o seguinte, já tem gente falando nisso, muito embora esse cara seja comunista, pelo menos ele tem uma tendência mais séria para a esquerda, muito séria, mas, de qualquer maneira, são fatos. Isso aí precisava de vir a público. Por exemplo, isso aí, ó, o que é que eles não analisaram? A Academia Brasileira de Letras devia de dar prêmio para esse cara. Esse é que merece. E não essas bobajadas todas que aconteceram por aí afora. Mas ele contra a escravatura. Então, você arranjar um literato do Brasil que seja equilibrado, é muito difícil. Contra a escravatura, por isso que o Machado de Assis foi contra a escravatura. Mas foi, talvez a maioria não, desses mas autores. agora o que ele fala ali é o seguinte, de uma boa parte desse povo todo, é um monte de gente. São dezenas de escritores e escritores, tudo quanto é jeito. Que ele analisa tudo e ele está certo. Aquilo ali é indefensável, é irrespondível, não tem jeito. Entendendo? E ele põe alguns daqueles que defenderam o Brasil. Mas agora, a maioria, em matéria de literatura no Brasil, eles afundaram o brasileiro.
Eu sempre achei isso. E tinha gente até na minha terra que eu perguntava, por que isso? Qual é o mecanismo disso? Onde é? Por que nós pensamos assim? Agora, tudo é imitação do processo da França, aquela coisa toda, então o povo queria ir, ficava mais, mas não imitava as coisas boas dos literatos lá. Você está entendendo? É uma coisa impossível, a gente custa admitir tudo isso se você for ver. Agora, esse livro, isso aí veio dentro do meu sonho do horário de consumo, com todas as imperfeições dele. Esse livro é fora de série. É a manipulação do poder, né? Da questão de manter o poder, que colocam aquilo que interessa, aquilo que realmente vai... A gente tem que ver, o problema do brasileiro é o seguinte, ele não olha as necessidades do povo brasileiro naquele momento evolutivo que a pessoa está escrevendo. Ele não vê nada disso. Ele não vê as necessidades do momento. É igual o J. Cristo, que não viu nada sobre escravatura. Está entendendo? Agora, eles ficam fazendo aí, arranjam milhões de coisas, todo esse processo da academia, contato disso, contato daquilo, feiras disso, feira daquilo. Mas veja, tudo visa processo de dinheiro, capitalismo selvagem, alguma coisa mais, interesse secundário. Mas enfrentar a coisa mesmo, são poucos aqueles que falaram igual o Vandré, por exemplo, aquela canção dele e tal, entendeu? A favor do problema. E outra coisa, ele fala bem aí das duas revoluções que nós tivemos, as ditaduras, a do Vargas e a do Médici. Ele fala isso bem claro. Eu sei dessa história toda e sempre fui contra, porque eu vi 6 ditaduras na minha vida. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu vi a ditadura do Salazar, lá em Portugal, vi a ditadura do Franco, e sofri pressão com o processo dele. Vi a ditadura aqui no Paraguai, essa ele não fala, ele não viu, do Stroessner, que foi uma das mais bravas que havia. E eu vi isso com o Mário Palmeira, tentando salvar as coisas lá daquilo que ele podia. E ele era do PTB. O PTB era do Getúlio Vargas na época, você está entendendo? Enquanto ele viveu. Mas isso foi depois que ele morreu, que o Getúlio morreu. Agora, vi a ditadura do Getúlio Vargas, vi a ditadura do Médici e vi a ditadura do Perón. São 6 ditaduras que eu vi. Agora, por exemplo, a do Perón eu senti na pele. A do Stroessner eu senti na pele, nas vezes que eu tive aí. A do Franco eu senti na pele. O resto eu vi mais ou menos, porque a do Getúlio eu era ainda muito menino nas coisas, só acompanhei e vi a situação, não fazia nada. A do Médici, muita coisa disso, eu já estava trabalhando com os processos fora, para fazer pesquisa, nem sempre eu estava aqui. Mas mesmo assim eu vi as coisas de perto, mas não senti nenhuma pressão. Agora, a pressão eu tive. Quando a gente vinha ao Paraguai, em Portugal eu tive, foi preciso falar lá, foi um cara que era bom, mais sério, militar, que me ajudou. Quando nós fomos lá, porque você não podia falar as coisas, vinha a PID, que era o negócio contra o povo, sabe como é? Que era a polícia secreta lá de Salazar. Agora, o Franco foi terrível, porque isso aí nós vimos, Chico viu comigo, aquela situação toda. E outro que eu vi o que era o processo de ditadura foi o processo da Argentina, porque nós tivemos lá de tudo quanto é jeito. Na verdade, dessas 4 aí, dessas 6, eu vi umas 4, a pressão do processo de ditadura. Agora, esse povo que escreveu aí, passou por cima disso, ficou por isso mesmo, não teve nada. Sovaldo, Sim. Na parafatologia, você poderia ampliar aí as questões das conotações parapsíquicas a partir da paraprocedência pessoal. Como é que se dá isso? A gente tem rememoração, retrocognição, como é que é? É você anotar tudo aquilo que eu falo, né? Fazer o registro e começar a ver as diferenças que tem em você. Os sintomas, sensações, percepções, parapercepções e as relações com o processo de esclarecimento na sua cabeça. O que aquilo traz de iluminação das suas ideias? Estuda o processo parapsíquico. A conotação, então, vem assim. Agora, quando você começa a juntar os fenômenos, as coisas ficam mais claras. E qual é a diferença com paraprocedência? A paraprocedência.
A paraprocedência mostra se você tem mais força com isso ou não. Com o passar do tempo, você vai ver. Se você se encaminhou mais para aquilo, é porque a sua paraprocedência tinha já alguma conotação parapsíquica. Se foi, pode ser alguma coisa que pode te favorecer, você precisa saber o que é. Então, Eu comecei a pensar nisso logo, daí a pouco eu comecei a ter retrocognição do processo do Pombal, etc. Tal. E a retrocognição, ela sempre vem para esclarecer algum aspecto? Não. A maioria das retrocognições que os elementos, componentes da humanidade têm, elas são patológicas, horríveis, e vêm porque os credores estão cobrando da pessoa, que é o assediador em cima dele. Aí provoca na pessoa. Então a pessoa vem, aquilo que eu estava mostrando ontem, por exemplo, sobre epilepsia, aquilo é isso. É uma retrocognição patológica, que é a áurea epilética. Entendeu? E assim, ó, é um monte. A epilepsia é um bom exemplo patológico da situação, terrível, exemplo patológico. Obrigada. Está claro? Mas quem é que está? Aqui na o seguinte, que tem a seguinte dúvida. Nós temos as nossas companhias extrafísicas, certo? Até que ponto o voluntariado auxilia na reurbanização dessas companhias? Até que ponto o quê? Até que ponto o voluntariado reurbaniza essas companhias extrafísicas? Nossa. Não, ele melhora tudo, né? O processo do voluntariado, ele melhora, mas não é só por causa disso. É por causa do holopensene do voluntariado. Uma IC é um lugar abençoado para a pessoa melhorar o parapsiquismo dela. Se a IC, está entendendo? Ela é equilibrada, o povo está tentando ajudar, o voluntariado está bem coeso, harmônico, isso vai longe. Então isso leva a pessoa para outro nível. Quando leva para outro nível, essas consciências estavam junto com a gente, ele começa o quê? Sai? Não, vem os amparadores. Aqueles que são doentes são retirados, fica aqueles que são amparadores. É o que acontece conosco. Você já pensou quantas consciências já estiveram perto de mim e caíram fora e eles levaram? Através dos anos. Ponha 60 anos de prática nisso. Eu já mexi até agora com a senhora multidão. Sim. Você está entendendo? Agora, alguns amparadores tinham que ficar. Então, por exemplo, retiram 1000. Pelo menos um amparador de vez em quando deve ficar, né? Para ajudar. Entende? É um processo de justiça. Assim, na questão da lei do retorno, por exemplo, muitos, devido ao contato com os amparadores, foram tirando. Esses que estão tirando, pode se ressomar e a gente encontrar com eles também? Não, pode ter muito mais coisa do que isso. Ele pode aparecer aqui enquanto você está, que vai entender mais o que a gente está falando através da sua energia. Ele vai entrar dentro da sua psicosfera para você ajudar. Às vezes aquilo continua. Tá. Agora, essas coisas continuam tanto que vai chegar um ponto que você vai precisar de ter um OFIEX para ajudar esse monte de gente que está atrás de você. Tá. A OFIEX, ela existe porque a necessidade ela pressiona, ela existe, entendeu? Entendi. Ela está procurando. A demanda aumentou, a pessoa recebe, entendeu? Cada demanda. Então, quanto mais você criar a demanda através de uma oferta de assistência, você faz a oferta da assistência, vem a demanda dos assistidos. Você recebe tudo vem a seu favor. É esse que é o caminho da interassistencialidade. Escuta, você estava sumido, o que houve? Você está de quarentena? O que houve? Não, eu estou assim, na minha vida mesmo eu estou fazendo um monte de coisa, saí lá da Open, eu não estou mais na Open. Ah, não está mais não? Não. Você abriu agora o quê? Fechou a Open e abriu o quê? Tem que abrir, né? Na verdade, eu estou trabalhando em cima disso, eu estou trabalhando com um fisioterapeuta lá na Bio, né? Ele tem um espaço onde tem a parte de pilates, eu estou atendendo meus alunos ali. Na verdade, eu estou querendo abrir a Corpus Consciência, que na verdade é uma empresa futuramente que vai trabalhar só com atividade física. Muito bom. De forma mais profunda. Viva! Ele é da Consa, ele é fora de série. Ele é o Cid, né? Ele é o Cid. Cid é o herói, é o ícone. Ele é o Cid.
Mas fala lá. Sr. Valdo, aqui na página 30, paradoxologia, você podia comentar esse paradoxo? Paradoxo. O paradoxo do Hércules supersensitivo parapsíquico. É aquilo que eu falei aqui sobre a moeda. Você não ligou uma coisa com outra, né? Então, veja, é preciso de ver. Eu sou fajuto, que eu sou da moeda. Você não, você é uma cédula. Você é uma cédula evolutiva. Eu sou uma moeda evolutiva. Quer dizer, a diferença é enorme. Nossa, o peso muda todo. Né? O negócio é outro. Mas agora aqui. Na noite de 6 de julho, no período do sono, tive a projeção semiconsciente em que o senhor estava presente, ao que parecia um curso, e depois o senhor atendia as pessoas em uma sala. Depois a professora Eliana Esquiante mostrava um livro do tamanho do manual dos megapensantes trivocabulários, do qual o título era Tertúlia, que era da autoria dela. Como faz TENEP desde setembro, gostaria de saber se isso mostra eu estar com maior lucidez. A professora Eliana está escrevendo algum livro. Escuta, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que eu não estava nessa não, porque eu não lembro de nada disso. Segundo, geralmente no seu período de sono, possivelmente eu estou trabalhando. E de olho acesíssimo. De modo que não é. Isso aí tudo é talvez um processo onírico, alguma coisa nesse sentido. Agora, qualquer coisa, pergunte para a professora Eliana, ela tem que saber. Ela não está presente, está? O que é que você tem a responder sobre o assunto? Dia 6 de 7. Você trouxe o livro aí? Não, eu também não lembro nada não, professor, mas eu estou escrevendo sim. Eu não lembro nada a respeito dessa rememoração que ele teve, mas eu estou escrevendo um livro sim. Tá, né? Então tá. Então, você espera mais um pouco que ela vai compor o livro. Está faltando alguma coisa? Pode falar. Eu gostaria que se analisasse mais detalhadamente a definição. A definição, principalmente, ela tem vários aspectos aqui. Né? Implicação, implicitação, interrelação, concomitância, associação, vinculação e inseparabilidade lógica. Porque aí, todos esses fatores juntos, né? Como é que acontece? Porque tem concomitância. Não, às vezes o negócio acontece. Por exemplo, na questão da interatividade, há uma concomitância, né? É uma associação de ideias de tudo que tem, dentro dos processos, associação de fenômenos. Agora, a vinculação depende da empatia da pessoa com os agentes dos fenômenos. A inseparabilidade, ela é lógica, aquilo que você faz, você recebe de retorno. Agora, a implicação, sempre implica tudo. O lugar, o que você pensa, o que você sente, o que você pretende, qual o seu interesse, seu objetivo. Agora, a implicitação, a coisa mais séria de fenômeno é o conteúdo, é implícito. Então, você veja que isso aqui é um mundo. Essa minha definição é daquelas que eu coloco uma opção de coisa. Mas essas enumerações todas têm sua razão de ser. Ela está em cima, mas isso aqui pode ocorrer tudo em conjunto. Simultaneamente. Então, por exemplo, um fenômeno mais sério. Por exemplo, os fenômenos que ocorrem comigo, junto com o enumerador, é tudo isso aí, mais alguma coisa que eu não coloquei. Tá certo? Agora, veja, a sincronicidade está aí dentro. Pensa bem, onde é que ela está aqui? A associação de ideias da situação, a vinculação, a inseparabilidade, tudo é sincrônico. Agora, dentro desse conjunto de coisas, acontecem junto, ainda mais alguma coisa. Para você, a interpretação do fenômeno... Se você tem mais dados assim, fica melhor para você saber a qualidade do conteúdo. Porque o fenômeno que interessa mais é o conteúdo, não é a forma, não é a espetacularidade dele, entendeu? O fantástico, o maravilhoso, essa bobajada que o povo fala na televisão. O que interessa é a conteudística, a conteudologia, conteúdo em si, a essência. Qual a mensagem? Por que ele ocorreu?
Então, a hora que você começa a examinar todas essas facetas que eu estou falando aí, que são 7, a coisa muda de figura. Você começa a analisar a qualidade do conteúdo do fenômeno que está ocorrendo com você. Mas talvez, eu acho que o principal aspecto é justamente analisar o conteúdo. Mas isso é necessário uma lucidez grande, porque não, mas não é necessário tanto assim, não. Se uma pessoa ela quer saber, ela começa a distinguir isso logo no primeiro caso que ela for analisar. Por quê? É só examinar. Isso é uma mensagem para mim. Por que está ocorrendo? Se ela tem autocrítica, ela chega nisso na hora. Agora, tem gente que não tem autocrítica, tira o corpo fora, né? Pula de lado, salta de banda. Então aí é que é o problema. Ela não vai interpretar nunca o parapsiquismo correto. Uma pessoa que tem, presta atenção, autocorrupção, ela começa com autoassédio e tudo dela fica complicado. Não tem nada esclarecido, nada fica lúcido. Tudo é uma droga mesmo, porque ela mesma mantém a droga. Para analisar esse conteúdo, em relação com os argumentos da Conscienciologia. A primeira coisa é a mensagem para você. Aconteceu um fato, você faz essa pergunta cretina. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Qual a razão de ser? Tem que ter. Então acabou. Só com isso aí você já começa a clarear tudo. Aí você começa a pegar essas 7 implicações que eu estou falando aí, você já vai ver por quê. Aconteceu o fenômeno, tinha mais gente junto, é uma vinculação. Por quê? De onde é que veio? Qual o direcionamento da energia disso? A hora que ocorreu, o local. O que aconteceu comigo? Mexeu comigo aonde? Isso é seríssimo. Mas para isso implica bastante vivência. Que você vai aperfeiçoando essa conteudística com a vivência. Vai aperfeiçoando cada vez mais, com as anotações, os registros das suas vivências. Isso enriquece em pouco tempo. Por isso que eu falo, uma pessoa que registrar bem, em 2 anos, ela vai crescer 500% do seu autoconhecimento, quer dizer, da sua autocognição, aquilo que ela conhece a respeito de si mesma dentro do cosmos. Em 2 anos ela vai longe. Pode ser um curso intensivíssimo, supletivo, tá entendendo? Daqueles bravos. Vale a pena. Por isso que eu falo, não pode ter preguiça, tem que fazer anotação, registrar, saber as coisas como é que são, fazer associação de ideias, comparação, cotejo, confronto. Com os paralelismos, as coisas ficam mais claras. Sempre é assim. No teu caso, certos parafenômenos, com o tempo você foi melhorando? Com o tempo eu fui criando todas aquelas diretrizes básicas de cada manifestação. Com isso, eu pude ter uma visão panorâmica, que é essa que eu falo para vocês, e sou tranquilo com isso. Isso não me ofende, não me cria problema. Eu não sou perturbado por causa do processo parapsiquismo. Você entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, se uma pessoa não estudar bem as coisas, não saber os conteúdos de fenômeno, ela sempre vai ter perturbação. É inevitável. Por quê? É a invasão da outra dimensão, de onde ela veio, que é a real, que é a matriz, na filial dessa vida dela. Quer dizer, vai lá, vai levantar a poeira, vai criar problema. E outra coisa, ela nunca vai saber os credores, porque todos nós somos devedores. Estamos assim de credores atrás da gente. Então você tem que saber os seus credores, conhecer alguém, alguns pelo menos, saber como é, o que eles fazem. Não tem jeito. Valdo, aqui, aqui nesse lado. Bom, você pode falar aqui na sindromologia, na página 30, a relação da síndrome de Swedenborg com o verbete? Clarear isso para mim, por favor. Você quer que olhe a mesa? É o quê? Sindromologia, na página 30, a síndrome de Swedenborg. A síndrome de Swedenborg. A relação da síndrome com o tema do verbete. Sim. Observa, a síndrome de Swedenborg. Ele era um cara que era mais físico, mexia com a parte física, eletronótica. De uma hora para outra ele vê aquelas coisas, aquilo mexe então no parapsiquismo dele, o parapsiquismo vem
e aflora. Está entendendo? Ele não soube interpretar a situação. A conotação parapsíquica ele levou para o lado dos religiosos, da seita, dos bobocas. Aquilo foi tudo por água abaixo, ele jogou fora. Ele não teve a conotação parapsíquica. Ele não soube avaliar a natureza, a qualificação disso. Ele não teve, não. Num nível evoluído. Não. Ele interpretou tudo errado. Você está entendendo? Fez a conotação... Agora, por isso que a síntese Swedenborg, um cara que era dos mais inteligentes, mais eruditos da época, era considerado o cara que tinha lido mais do que todo mundo. Praticamente eu tinha lido todos os livros que interessavam na época. É assim que eles consideravam a inteligência dele. O homem era realmente... Ele era um gênio, né? Mas a hora que ele deixa o processo da eletronáutica e bandeia tudo, vai tudo e salta, para ficar, do ponto de vista de todo mundo, ele regrediu. Ele andou para trás. Eu achava que ele tivesse evoluído. Não fez interpretação nenhuma da realidade. Ele tinha que levar aquela racionalidade que ele usava na física para examinar todos aqueles fenômenos. Ah, entendi. A questão de autocrítica. Tem uma lógica danada aí, assim, de Swedenborg nessa história. Não entendi. Bem dentro do assunto. Pode falar. Microfone. O emocional dele, o processo mais sério, é que ele possivelmente sofreu durante muito tempo o problema da, vamos dizer, pressão da matéria, da ciência convencional da época. Então aquele negócio tudo rígido, que não fazia média com ninguém. E ele era filho de um bispo. Então a hora que ele viu aquelas coisas, ele falou, não, então agora eu sou igual a eles. Ele regrediu, ele voltou para o processo da seita, você está entendendo? Do problema do misticismo, a beatitude, a bobagem. Então quis criar até a Nova Jerusalém, com a história toda, quer dizer, o problema dele foi o processo emocional, psicossomático, que levou ele a ter a síndrome. Tá certo? Eu mesmo é que dei esse nome de síndrome Swedenborg, porque ele é um típico, clássico, bem claro da situação. Quem criou essa expressão fui eu. Há muitos anos isso. No entanto, esse homem era fora de série. Ele não era uma pessoa vulgar. Ele não era comum. Ele não era da Robex. Agora, é impressionante você estudar justamente esses casos. É igualzinho esses casos desses literatos do Brasil. As maiores cabeças do Brasil em matéria de comunicação, julgando tudo o trabalho, toda a obra-prima, tudo no buraco, tudo na sarjeta. Durante séculos. É incrível a gente ver isso. Então, veja, não basta a pessoa ser inteligente. Não basta a pessoa ter um acervo cultural muito grande, profundo. Não basta. O problema, ela precisa de ter um código pessoal de cosmoética para ter prioridade evolutiva daquilo que ela precisa. Agora, para ter isso, precisa ter parapsiquismo, precisa da pessoa, às vezes, ter uma retrocognição, alguma coisa nesse sentido. Ele era mais zerado nisso. Não resolve isso. Isso aí é a minha opinião, que eu já falava no movimento espírita. Ele era mais... Esse negócio de convencer os outros pela dor é besteira, não é por aí. Tem que ser pela racionalidade. Nessa vida que ele prazer, zona de conforto, paraíso ou inferno, isso tudo é besteira. Interessa é racionalidade, é fazer a pessoa ponderar. Ele não teve outros momentos na vida dele onde o parapsiquismo pudesse ir indo devagarinho? Ele só teve. Você precisa de ler o diário dele, anos e anos. Ele escreveu tudo. O homem era incrível em matéria de projeção, de tudo que ele fazia. Ectoplasmia, veja, isso aí que é o ponto mais sério lá no diário dele. Gente, essas personalidades assim, vamos dizer, surrealistas, você está entendendo? Que são antagônicas, estranhas, mas tudo gênios, são tudo gênios. Esse homem era um gênio da época dele. Isso aí é uma coisa impressionante, você está examinando uma coisa dessa. Agora, o povo fica aí tudo arrastando as coisas com J. Cristo. Até que ponto, por exemplo, o Swedenborg era superior a ele? É bem possível. Quem sabe que até foi o Swedenborg, sei lá, who knows?
É um negócio todo para se estudar. Mas em muitas coisas, em matéria de, vamos dizer, o discernimento dele era superior. No entanto, caiu de 4. Então você sabia qual o limite do discernimento dele direitinho. Cada síndrome. Agora, ó, esses os diários dele, chama Diário Spiritualis. São vários diários, várias coisas. Isso nunca foi publicado na língua portuguesa. É um dos livros que devia se publicar para fazer análise, para a pessoa entender. Mas você sabe, a psicologia não entende nada disso. Uma vez eu falei com a turma da parapsicologia, olha, você precisa entrar nisso. A psicologia transpessoal precisa de entrar nisso. Vai analisar a personalidade desse homem. Agora, na mesma hora vem, né? Não, mas tem um negócio da Pensilvânia, Brian Netchek. Essa aí é uma religião, se a gente for entrar, tem as fundações de Swedenborg, isso tem em New York, tem em Londres, tem em todo lado. Aí eu comecei a falar de Swedenborg, vem o bispo dos Estados Unidos me cumprimentar. Eu tive que ir lá na igreja, falar com eles, falei para todo mundo. Eu estava igual, falei, não, você entende mais de Swedenborg que a maioria de nós todos. Aí eles perguntaram, por que você é assim? Eu falei assim, eu sou da equipe de Swedenborg. Equipe espiritual, eles me entendem. Aí eles entenderam, reconheceram, não, realmente, você deve ser para conhecer essas coisas. Eu falei assim, porque eu já li os livros todos. Quem é aqui que já leu os livros todos? Você está entendendo? Tem os livros dele básicos, não tem jeito. Agora o diário, o Céu e Inferno, porque tem um livro que é o mesmo nome, o Allan Kardec copiou dele o título, Céu e Inferno. Ele tem um livro, Céu e Inferno, publicado muito antes de Allan Kardec. Agora, tem mensagem dele na codificação de Allan Kardec, de Swedenborg e tal. O Allan Kardec achava que ele era um dos guias espirituais dele. Professor Valdo, você sempre fala, né, de várias pessoas assim que são da mesma equipe. Essas consciências, elas se encontram? Tem alguma coisa extrafísica que... Tem a paraprocedência. É o povo da mesma paraprocedência. Esse povo todo que eu mexi com eles são da minha paraprocedência. Só falando para vocês das minhas retrocognições. Hoje eu estou abrindo o jogo. Às vezes parece demais. A maior parte são pessoas que vocês não conhecem e que nem aparecem na história. E gente fora de série. Entende? Agora, tem Swedenborg, o Rousseau, o nosso amigo Balzac, Allan Kardec, um monte daquele povo lá que se comunicou, era comunicante lá do processo da codificação. Entende? Isso tudo é gente de dentro das nossas coisas. Professor, o senhor sempre fala das anotações. E agora, recentemente, o senhor comentou sobre a pessoa que anota e depois de 2 anos ele já desenvolveu algumas facilidades para esse aqui eu já vivenciei, esse aqui não serve. A conotação parapsíquica. Isso de uma forma que... Agora, é bom a pessoa sempre fazer o balanço 6 em 6 meses. É o que o senhor fala aí da 99 de prática, 1 de teoria, né? Isso. Seria isso. A vivência é isso. Facilita bastante a nossa estada aqui na identificação da... Lógico, mas o registro é importante pelo seguinte, a gente esquece dos detalhes. Agora, o pior não é isso, o pior é a minha observação que eu vivo acompanhando isso aí. Anote aquilo que você não dá valor nenhum agora. Porque você é burro, você é ignorante, você é inexperiente, você é imaturo, você não sabe nada, anarfa. Anote. Amanhã você vai ver a importância disso. Porque quase sempre são esses detalhes sutis. Você está entendendo? Às vezes superficiais, a pessoa não dá valor para aquilo, por causa do processo, ela não entende ainda de parapsiquismo. E o que é o parapsiquismo? É uma coisa tênue, volátil, rarefeita. Você está entendendo? Se nós formos olhar isso, impalpável, não dá para palpar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, esse
epílogo, esse pós-fácil, esse plus, esse algo mais que eu coloco nas coisas, esse aqui é o mais importante, a maioria não entende nada disso. Eles começam a só a rir e fica por isso. Nós não temos o costume de fazer isso. Não, a maioria não tem. É uma preguiça de anotar. No entanto, tem gente desse que na hora que o Flamengo perdeu, passa 5 horas discutindo o jogo. Lá no Rio já estava... Você está entendendo? Eu via isso por todo lado. Obrigado. O que é? Discutindo hoje de manhã a questão da metapsíquica, né? Que teve todo um movimento, tinham médiuns que eram estudados, tinham os pesquisadores e tal, e aquilo meio que depois de um tempo morreu, não houve uma sucessão assim imediata, né? Claro que o resultado ficou de muita coisa, mas não teve aquela continuidade. Como é que você avalia, qual que foi o erro deles, qual que foi o problema daquilo não ter crescido, ter dado continuidade? O problema, a meu ver, é a tecnologia. A tecnologia, ela fascinou mais os pesquisadores do que o processo de parapsiquismo. Até hoje é assim. E é isso que aconteceu com a literatura, a mesma coisa. Então o problema é ver aquilo que deu dinheiro, aquilo que lança a pessoa para a celebridade, a fama e outras coisas mais. Isso aí era tudo negativo. Então houve aquela onda, depois esmureceu tudo. Agora veja, as consciências continuam, as consciências, com o seu parapsiquismo, com seus assédios, tudo do mesmo jeito. E até pior hoje por causa das correias. Isso é o fato que está aí. A situação é essa. Então o trabalho nosso aqui é trabalho mesmo. E é para muito tempo. Nós temos que levantar uma cordilheira. O peso é grande, não é fácil. Acho o circuito fronto-corono chakra mais desintoxicante infinitamente que o arco voltaico. E não boto fé em circulação de energia de 1 ou 3 minutos em cada vez. Acho que o mais funcional é EV de 30 minutos ou 1 hora. Por favor, confirme ou refute. Se ele é seu, qualquer coisa sua é superior a qualquer arco voltaico que eu fizer na sua cabeça. A sua intenção pode piorar ou pode melhorar tudo. Tudo depende de você. É lógico que isso é bom. Agora veja, um EV de 30 minutos, se você não chegar à desperticidade na próxima semana, está danado. Machado de Assis, embora da elite intelectual da época, membro da Academia Brasileira de Letras, falava em seus contos criticando a pseudo-intelectualidade brasileira, como, por exemplo, na Teoria do Medalhão, no conto Segredo do Bonzo, sendo uma característica marcante de sua obra. Criticava a elite que gostava de aparecer como inteligentes intelectuais e que, na verdade, não eram. O senhor acha que é errado um escritor descrever sua realidade, relatando em sua obra os trafalhos das pessoas do local onde vive? Não, é isso aí que eu estou falando que devia ser feito. E a maioria não fez. E ele falou em algumas coisas. Agora, o problema todo são o seguinte, são aqueles que são dependentes do zeitgeist, quer dizer, do espírito do tempo, do dinheiro da época, das coisas que precisa, da política do ambiente, da ditadura que manda no povo e acaba com o povo. Muita gente estava sob a foice da ditadura. Chega a 0,001% o número de consciência acima do nível de desperto do planeta Terra atualmente. Eu acho que tem que pôr mais zero nisso. A proporção de quantos despertos serão. Não, eu acho só que tem que pôr mais zero, agora não sei quanto. Eu deixo sua conta. Se você ficar sabendo de alguma coisa muito positiva, palpável, você me fala que sempre vai me ajudar. Hein? É isso? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com uma dificuldade de concentração. E aí você comentou aí sobre anotação e tantas outras coisas. E aí eu dei passividade, senti algumas coisas, senti o esplênico superativo. Eu estou com um processo energético, mas com a sensação como se estivesse imersa. Você anotou isso tudo no laptop? Estou anotando no meu laptop aqui, ó.
Então, anotei todas essas coisas, todos os procedimentos que eu fiz, alguns intencionais, de outros que foram espontâneos. E eu estou com o pai hospitalizado e ele fez uma cirurgia de vesícula, tá bem assessorado, amanhã eu vou estar com ele. E aí eu fiquei vendo essa interfusão energética, né? E uma sensação muito diferente agora, que é uma exteriorização do ombro para a cabeça, como se estivesse no meio de uma cachoeira invertida, como se fossem borbulhas. Assim, é bem, anota isso bem tudo. diferente. Assim. Agora, ó, o primeiro erro que tem é a pessoa não anotar nada. O segundo erro é ela anotar no papel, mas não passa para o computador. Você passa para o computador? Não. Então, é o que eu falei. Então, você está na segunda Passarei. parte. Ainda está reprovada, viu? Tirou nota 3. Porque eu tenho algumas coisas anotadas. 0 não tirou, já tem 3. Quer meter mais o pau? Quer mais uma chance de meter mais o pau? Quando eu anoto, eu também não tenho um sistema de organização que seja suficiente para resgatar a informação. Você não anda com papel em branco, não. Você anota na folha que dão. Você é do cimidão. É isso? Quem é do cimidão é do sumidão. Some tudo, não tem mais nada. Não dá valor para coisa. Catando tudo. É isso mesmo. É o sumidouro. Se você quiser fazer uma visita, você ficar bem horrorizado, está convidado. Tá certo. Você está consciente do seu problema, de modo que isso é ótimo. É meio caminho para a resolução. Valdo, de novo Sim. aqui. Pegando um pouco um gancho disso, como que a gente consegue colocar na prática? Porque assim, você teve contato bastante com o enumerador, toda a sua vida é tudo ordenado, tudo tem uma sequência lógica, e as anotações também têm que ter esse propósito. Como é que a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, essa enumeração? Tudo nosso ser ordenado. Fazendo a confluência disso. Mas agora, para começar a fazer a confluência, existe uma coisa muito séria. Cortar as gorduras. Tudo que é supérfluo, tudo que é secundário. E não adianta você falar que não tem. Sempre tem. De modo que chega um ponto que você tem que cortar os excessos. Não tem saída. Agora, outra coisa. Você tem que saber também fazer o junk place, que é o lugar da bagunça. Tem um local que aquilo está na fase ainda do estudo. Se você for acertar tudo bonitinho, toda hora que você recebeu as coisas, você vai perder muito tempo. Então, o ideal é ter um negócio secundário. Quando os seus horários permitem, você chega lá e faz o levantamento daquilo de uma vez por atacado. Eu faço isso também. Então, você sempre vai ter que ter o junk place, um local de bagunça específico. É lógico, se não é besteira, isso aí é monk. Eu não sou louco. A minha loucura não vai a tanto, ela é menor. Agora, a gente tem esse hábito, na verdade, facilita a questão do parapsiquismo. Você, eu não tenho parapsiquismo perturbado. Devido a esse hábito de ordenação do seu dia a dia, isso facilita? Não, chega num certo ponto que eu já não penso mais em nada disso. Eu vivo isso. Eu não penso em nada disso. Tudo isso que eu falo para você, de vez em quando, por isso que eu falo com o Loche, olha bem o que é que eu faço para ver se serve para vocês. Aí eu vou ver, porque eu nem percebo mais. Eu sou assim. Não. Tá. E outra coisa, comigo tem uns perigos danados. Há algumas décadas isso era perigoso. Quando eu ficava sozinho era um problema. Porque eu diminuía tudo quanto era processo físico. Eu começava a ser consciência mesmo, consciência, só eu. Aí eu entrava no mental soma, pronto, o negócio é terrível. Com o tempo eu fui estabelecendo aquilo que eu não posso deixar de ser animal. Então toda a minha parte animal é que eu seguro. Por isso que eu sei que eu tenho 18 coisas no banheiro. A parte animal. Banheiro é das coisas mais animais que tem. No entanto, o meu tem muita coisa parapsíquica. Eu escrevo as coisas no banheiro, tem um monte de coisa que eu faço. Arranjo a ideia, porque a minha esteira aeróbica está lá. Faço todo, vamos dizer, o arcabouço de verbete, às vezes, andando na esteira. Você entende? Então, o problema todo é você vivenciar a realidade. Com o passar do tempo, a gente chega lá. Enquanto o Max não está aí, não, né? Não está.
Mas você está entendendo isso aí? Agora, conclusão disso tudo aí que nós estamos falando. A disciplina, o método, a organização, quando você vai colocar equilíbrio nos seus hábitos, tudo isso, quando você acha que você já alcançou muita coisa, você não alcançou nada. Isso precisa de anos para a pessoa dominar a sua própria vida. Está entendendo? Aí sim, a coisa vem. Anos. Eu não admito que a pessoa faça isso em alguma semana, alguns meses, isso é besteira. O negócio demora até a pessoa ver. Nós temos gordura demais e excesso demais. Agora veja, quais são esses excessos maiores deles? São todos psicossomáticos. Tudo é processo emocional de algum modo. Entende? O que as pessoas perdem, por exemplo, com um retrato, foto. Nossa, é muita gente que perde tempo com isso. É demais. E não são fotógrafos. Eu não estou falando de fotógrafo, não estou falando de uma pessoa normal. É muita bobagem que tem em matéria de fotos. Presta atenção. Estou dando um exemplo à toa, suave, bem comum. E outra coisa, aparentemente bem inócuo, bem inofensivo. Não tem nada demais. Foto. Sei. Mas isso aí você tem que saber, você tem que fazer a distribuição. E a primeira coisa da distribuição é a seguinte: nunca doe aquele presente que você recebeu para uma pessoa do mesmo contexto. A maioria faz isso, e isso é uma falta de educação enorme. Você pode fazer isso, os amparadores às vezes até indicam para você o que você deve fazer. Porque tem gente que está sempre precisando mais daquilo do que você. Então é um problema de distribuição. Então um monte de gente que me dá as coisas está fazendo assistência para os outros. Em Uberaba foi precisado eu falar isso tudo para o povo todo. Chegava o cara, me dava um leitãozinho, que eu não cobrava nada de ninguém. Eu tinha que encaminhar aquilo para algum lugar, né? Então dava, por exemplo, ó, quem é que quer? Não, eu quero criar porcos lá em casa, etc, tal. Então a gente pegava 3 leitões, dava para o cara começar a fazer lá, entende? E por aí vai. Para melhorar, porque era o jeito da pessoa sobreviver, comida. Entende? Agora eu não ia matar né? Aquela carinha boa, tal. Todo vermelhinho, né? Fazer linguicinha desse povo, não dá, né? Estou só te dando um exemplo como é que são as coisas. Até hoje ainda tem isso, né? Faz parte do serviço. Agora, o problema é saber aproveitar aquilo que você recebe. Porque tem gente que recebe as coisas mesmo com valor, joga tudo no lixo, né? Porque não quer ter trabalho com aquilo. A gente tem que saber por quê. E sempre se vai ajudar alguém. Sempre é possível. Tem muita coisa que ajuda os outros. O lixo do americano é riquíssimo, né? Não, mas você olha assim, não, mas é uma tentação. Eu já falei aqui, eu sou especialista em procurar coisa no lixo. Aí na nossa soloteca está cheio de livro que eu peguei no lixo de New York. Agora, o lixo maior mesmo, de outras coisas, é de Londres. Londres tem umas áreas lá de residência que o lixo é incrível. Você chega lá e vê uma televisão novinha. Ela ainda está ainda no plástico, na rua. Você pode pegar, levar para cá. Agora, aparelhos, às vezes, avançadérrimos, tudo dá. Tem um monte. Tinha um casal que trabalhava conosco, que eu já falei isso aqui, eu vi o que eles fizeram. Eu cheguei lá, o apartamento deles estava um brinco, mas uma loucura. Aí eu falei assim, vem cá, vocês estavam sem dinheiro quando vocês vieram para cá, como é que está isso aí? Valdo, você precisa de ver o lixo que tem no quarteirão ali da direita. Numa semana nós preenchemos aqui, fizemos o recheio todo mas tudo, eles tinham lá, tudo quanto era eletrodoméstico. Tudo pego lá. E o melhor da história, ele virou para mim e falou assim, como a gente estava pegando, você sabe, tem às vezes uns extras. Vem cá, se você quiser eu te dou um aparelho, tem ali, ó, tem ali. Nós chegamos lá e tinha um aparelho, sobrando uma televisão. Você está entendendo? Agora isso em Londres é incrível, o nível que tem. O povo joga tudo no lixo. E joga com amor e carinho, direitinho, já sabe que alguém vai pegar. Entende? Agora, livro é uma coisa difícil por causa das cuspidas dos outros e a sujeira que tem no lixo. Você tem que saber.
Agora, tinha áreas em New York que eu sabia que tinha livro. Então, eu ia para lá cedinho. Você está entendendo? Conforme o dia da semana. Mas era incrível. Depois eu tinha que chamar um táxi logo dali, porque eu tinha que levar aquele monte de livro para o hotel, para fazer a triagem, ver o que é que interessava, como é que é. Não, às vezes não era mala. Eu pegava algum papel que estava limpo, alguma coisa que estava lá, embrulhava aquilo, mas chamava um táxi, abria e ia carregando os livros, colocava lá. Aquele monte. Agora, isso eu fiz não sei quantas vezes. O melhor da história foi um dia que eu estava tudo me arrumando, todo arrumado, de gravata, paletó, bem enfartelado com as coisas todas. Quando eu passei, vi aquele monte de livro no lixo. Aí vou eu pegar aquilo com gravata, paletó e o diabo. Acharam esquisitérrimo. Aí eu vi para o cara e falei, não, eu me arrependi de ter deixado os livros, então estou pegando alguns. Isso foi a inspiração que me veio na hora. E resolveu o problema. Me arrependi de deixar lá. Não, ainda quero ver, ainda que tem uma sobrinha que está interessada nesses assuntos. Tal. Mas olha, quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Todo mundo já está sabendo tudo sobre parapsiquismo. Está vendo? Depois de 3 dias, o negócio, nós já chegamos no ponto total da situação. Aqui, professor. Pode falar. Queria entender mais sobre Eusápia Paladino. Por que ela teve mais de 40 fenômenos? A Eusápia Paladino. O que tem? Teve mais de 40 fenômenos. Sim, e daí? E nós? Como que fica isso? Sim, onde ela mas está? ela, porque estava habituada com essas coisas todas, já vinha do passado. Quanto mais se aumenta, mais tem. E mesmo assim ela foi estudada, ela não, como se ela não tivesse noção. Ela era um pouco analfabeta na opção de coisa e grossa, né? O temperamento dela não é bom. Então ela era uma força da natureza, né? Mas agora parece que depois ela andou melhorando com o tempo. Mas naquele corpo ela tinha algum problema, talvez genético, alguma coisa que perturbou. Ela teve acidente, pois é, tá um negócio meu, igualzinho o meu. Ela e a Aileen Garrett, essas duas tiveram esse problema. Aileen Garrett. Dentre esses médiums, depois, nós não vimos uma pessoa ter tanto fenômeno. Não, porque também não cultiva. Se começar a cultivar aí, vai aparecer esse fenômeno todo. Fala para a tecnologia, o povo não liga para isso. Ninguém está pensando nisso. Entende? Acontece pequenos fenômenos com todo mundo do mesmo jeito o tempo todo, desde o século XIX, desde a antiguidade. Mas ninguém percebe, ninguém leva isso em consideração, não dá valor. Tá bom. Qual que é a ligação disso com o extrapolacionismo? O extrapolacionismo é quando os amparadores veem que é bom ajudar uma pessoa a desenvolver alguma coisa, ou pelo menos ter uma lucidez a respeito de certos conteúdos de fenômeno. Então, se ela está fazendo assistência aos outros, eles procuram ajudar. Então, o extrapolacionismo é isso. Entende? Mas, a rigor, não tem nada a ver com usar para paladino, nem os processos de fenômeno, de modo geral, não. Aí é um processo mais hoje é de assistência. Mas ele ocorre, né? O extrapolacionismo ocorre muito mais sério que a gente pensa aí. E mais comum também. Muita gente passa pela vivência do extrapolacionismo sem saber nada, passa batido. E foi assistida em alto nível, nem sabe, não dá valor nenhum para isso. Entende? Processo de ignorância, desconhecimento, gente, é uma coisa abominável. Entende? É muito chato, né? Você pensar nisso. Professor, aqui, Alzira, aqui. Na página 30, o último item de interaciologia. O senhor poderia aprofundar isso um pouquinho, por favor? O último de quê? Da interaciologia? É. A interação Locke-intrafísico, Locke-extrafísico. Você é especialista em Locke, fala lá para ela, por favor.
O conceito de Locke é como a pessoa atribui os fatos que acontecem na vida dela, se são mais fatores externos ou internos. Não, isso eu sei. Esse é o conceito de Locke. A questão do Locke extrafísico, ela já atribui muitos dos fatos que acontecem à extrafisicalidade. Então, transcende esse conceito originalmente. Então, daí essa questão, pelo menos eu compreendo dessa forma. É por aí. Entende? Então, o Locke é extrafísico, quer dizer, acontece os fatos. É perfeita a palavra aí, a expressão dentro da conotação parapsíquica. Perfeito. Entende? Porque o Locke, que é usado, né, o locus de controle, é justamente a convicção que a pessoa tem, se a maior parte dos fatos que acontecem na vida dela dependem dela ou dependem de fatores externos. Então, tem gente que tende mais a achar que é para fora, que ela não pode fazer nada, né? O determinismo total, nada depende dela. Então é tudo lá fora. E tem gente que acha que tudo é dentro dela. Só ela pode fazer qualquer coisa. Nos casos do extrafísico, você coloca mais essa variável. Agora, só para acrescentar uma coisa. O megalocus é que é uma das coisas mais sérias que tem. Eu uso muito essa expressão na enciclopédia. Megalocus. Entende? O megalocus, no caso, seria o megafoco dentro do processo do fenômeno que ocorre com você. O que é a média daquilo que ocorre com você? Comigo, por exemplo, o megalocus, está claro que o meu é mais extrafísico, a minha vida inteira, há muito tempo. Está certo? Tem que ver isso. Ok, obrigado. O Cícero, alô, Cícero, aí, ó, dos estúdios. Escuta, vê se vocês filmam aí a turma que está com máscara aqui para mostrar que nós estamos muito atentos ao processo da influenza. Tá certo? Agora aqui pergunta. Aí no tertuliário, muitos perguntam pela sua vida, querendo ou não, você serve de exemplo. Não, eu sou uma cobaia. E cobaia que eu sou é a moeda pesada, né? Não sou a cédula leve. Você não pensa em escrever uma autobiografia para escrever mais um. Olha aqui, eu já falei isso aqui várias vezes. Esse ano já foi umas 3 vezes, né? Tem gente que está estudando a minha biografia, mas eu não vou mexer com isso não. Agora, ó, nunca dê valor para nada da minha vida, não. Veja só os erros que eu tenho procurado acertar. É a única coisa que tem ajudado. Olha meus erros. E aquilo que eu procurei acertar. Pelo menos que eu dou pelo menos a profilaxia, a terapia do negócio. Isso aqui é importante. Minha personalidade não vale nada. Interessa são essas ideias. Pensa bem. Outra coisa. Eu sou uma consim vulgar. Tem erro igual a todo mundo, tem os problemas todos. A única diferença, eu estudo os processos parapsíquicos. Isso aí é um vantajão, aparentemente. Mas preciso de ver a minha ficha. Deve ter gente aqui, ó, que tem ficha evolutiva muito melhor do que a minha. Ontem à noite mandaram energia para mim. Fiquei gelado nas mãos e pés. Notei que era energia do EV. Mas como saber que essa energia é boa? No caso de ser ruim, como fazer para afastá-la? Olha, coisa mais fácil que tem é você saber se a energia é boa ou não. Você se sentiu bem ou sentiu mal? Tá bom, é isso, não preciso fazer essa pergunta. Você ficou com ressaca ou ficou Superman? Quer dizer, você ficou cheio de energia depois, se sentiu bem, ficou animado, ou você teve um desânimo total, desânimo absoluto, né? Deu vontade de vomitar, como eu falo, né? Então, por aí você vai ver se o negócio foi positivo ou não. Energia é o seguinte, ou ela te dá um conforto, ou ela é desconfortável. Ou ela é agradável, ou ela é desagradável. Ou ela é positiva, sadia, ou ela é negativa, doentia. O problema todo é as suas sensações, a sua vivência com ela. Qual seria uma boa metodologia para as anotações pessoais sobre parapsiquismo? Isso já tem um monte de coisa que eu já escrevi em livros, artigos e verbetes da enciclopédia. Pega lá que tem tudo escrito. Coisa de computador, laptop, como é que faz, escritório, o que você faz, tal. É melhor determinar previamente temas de pesquisa parapsíquica para direcionar o recolhimento de dados na vivência diária? Se você puder sempre organizar tudo previamente, antecipadamente, vale a pena.
Ou melhor seria anotar tudo como pensei em sinalética e só depois determinar as temáticas de pesquisa. No início, você tem que pegar o grosso. Depois você faz a avaliação, faz a seleção, a triagem, você fica com o líquido. Por enquanto, é ficar com o grosso, não é isso? Qual a melhor técnica para tornar essas anotações realmente úteis? É você anotar tudo no laptop, de 6 em 6 meses você dá um balanço. Primeira coisa que você vai dar o balanço, depois de 6 meses, os primeiros 6 meses, é ver o seguinte: qual o fenômeno que se repetiu mais a miúde, aquele mais frequente? Precisa de ver isso, que isso tem relação com você. Então é preciso de ver. Às vezes você vai falar assim: foi um banho que eu tive na coluna, na espinha dorsal. Entende? Agora, quais as circunstâncias disso? Então você vai começar a estudar o banho que você teve, aquele corisco, aquele relâmpago, entende? Nos costados. Se de ver por quê, quando é que aconteceu, de que modo que foi. Começa a examinar assim. E passa o pente fino, tem que pentear com pente fino. Sobre a conotação preconceituosa que está na fatologia, o que o senhor poderia comentar? A preconceituosa é aquela pessoa que já tem o apriorismo, ela tem uma ideia a respeito das coisas. Então, tudo que ela tem, ela já encaminha para aquilo. Mas aquilo, às vezes, não tem lógica, porque ela nunca chegou a estudar com detalhes o que ocorre. Então, numa condição dessa, ela já começa tudo errado. E é necessário, então, que esse preconceito, às vezes, pode ser negativo. Um preconceito, por exemplo, ele pode ser positivo. É quando você, por exemplo, já tem uma priorismose, mas que não é patológica. Então, uma ideia firme. Por exemplo, eu quero que tudo que aconteça comigo, que saia de mim, seja cosmoético. Isso é um preconceito. Eu já estou com a pré-concepção para aquilo que eu vou fazer. Isso aí a pessoa tem que entender. Agora, o que eu falo aqui sobre preconceito de modo geral, sobre a priorismose, isso tudo eu falo a parte patológica da pessoa. Que é isso que ela tem que evitar aí no caso. Então, essa conotação preconceituosa, é preciso a pessoa ver. A maioria dos preconceitos são negativos. A pessoa firmou uma determinada jurisprudência para si mesma, e às vezes é um problema, por exemplo, totalmente sectário, preconceituoso mesmo, ou seja, é racista, é xenófobo, não gosta da coisa nova, ou da neofóbico. Quer dizer, isso tudo a pessoa tem que ver, né? É isso que eu estou chamando a atenção. Conotação preconceituosa. Então, por exemplo, você falou no fenômeno, a pessoa leva para o catolicismo. Falou no fenômeno, a pessoa leva para o Seixnoyer. Tem que parar com isso. O fenômeno não tem nada a ver com isso. Tem que examinar friamente o que aconteceu com você. Então, a conotação sem qualquer rebarba anterior. Só se a pessoa tiver muita experiência já tem uma série de acumulações de vivências. 99% das vivências, né? E acabar com 1% apenas da, vamos dizer, suposição, imaginação. E outra coisa muito séria, para acabar com a conotação preconceituosa, é a pessoa ligar o mancômetro. Isso é importantíssimo, simancol, entende? O desconfiômetro. Pode falar. Professor, aqui em ciclologia, detalhismo. O ciclo parapsíquico, coativação atributiva e paracoativação atributiva. Você podia comentar? O ciclo parapsíquico, coativação atributiva e paracoativação atributiva. Eu já ainda não trouxe, eu acho que aqui é coativação não, né? Seu processo já trouxe? Já tem um verbete sobre esse assunto aí, que é bom você ver. Agora, a coativação aí, no caso, é aquilo que é feito simultaneamente. Quando você junta, por exemplo, na questão de fenômenos, quando você junta vários fenômenos juntos, simultaneamente. Eu estou vendo que agora tem uma opção de gente chegando com máscara aí de vez em quando. Onde é que tem essas máscaras? Tem lá embaixo? Ah, tem na recepção? Ah, então tá bom. Ah, tem um curso, né? Ah, então tá, a gente, não estou entendendo. E essas máscaras que estão usando são das boas, olha lá, é a grandona. Olha lá, parece uma burca, não é isso? É uma semi-burca, não é isso? É a Xadó,
Mas, olha, você entendeu o que a gente está falando de coativação? O que é isso? É bom você ver lá o verbete, que ele explicita mais as coisas, clareia mais para você. Agora, é a associação das vivências. Pensa por aí que você vai começar a entender. Paulo, aqui no B. Ontem se falou sobre epilepsia e esclareceu bastante as máximas e a mínima. Eu tenho ausências e queria saber como acabar com isso. Olha, a primeira coisa teria que ver, no seu caso, quais são os fatores desencadeantes. O que é que faz você ter ausência? Ela não acompanha, ela não vem à toa. Tem sempre algum processo, vamos dizer, de irritação neurológica na situação. Essa irritação pode ser, por exemplo, um estresse, uma tensão maior no ambiente, uma preocupação maior sua, alguma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa, dependendo como você já estuda essas coisas há muito tempo, seria bom ver o que é que tem de parapsiquismo e de energia nesse caso. Que às vezes vai ter coisa muito séria aí, de energia. Você entra num ambiente negativo, alguma coisa que te dá um estresse, você às vezes nem está percebendo, e às vezes dá o problema da ausência. Agora, outra coisa séria, de ver se você está dormindo direito, está atendendo sua carga horária de sono. Porque a ausência ela pode ocorrer devido à cirmenagem, ou seja, a estafa, a exaustão. A pessoa ficou cansada, deu alguma coisa, principalmente cansada do ponto de vista intelectual, do ponto de vista neurológico. Isso também vai caracterizar. Então você tem que caracterizar isso e combater. Não adianta outras coisas, tem que ver a causa e acabar com a causa. Entende? Eu já consegui. Agora, a ausência, geralmente as pessoas que têm ausência assim continuada, às vezes muitos anos, elas têm mais facilidade para desenvolver o parapsiquismo. Tem essa vantagem. Porque a maioria do povo que está desenvolvendo parapsiquismo, às vezes tem ausência. A ausência, no caso, é um curto-circuito entre os processos neurológicos da pessoa, entre uma parte física com o processo da descoincidência. Entendeu? Isso, às vezes, altera. Eu não acho que seja só a medula oblongata, não é isso. Mas entre o problema da hora que a pessoa vai descoincidir ou não, ou que ela fica em transe ou não. Olha o que a sua ausência dá em matéria de transe. Vê se, por exemplo, se o seu nível de lucidez cai, e se isso perturba a sua memória. Tudo isso você tem que estudar. Obrigado. Qual que é a diferença da ausência para a turvação? Como é que é? Ausência e turvação. Qual é a diferença? Turvação, o que o povo quer falar é o seguinte: é a hora que a pessoa está aí, mas ela tem assim como se fosse uma nuvem que passou e ela não percebeu o que houve. É como se um pensamento entrasse no outro e ela ficou confusa. Realmente a turvação é isso. Agora, a ausência, a pessoa está aqui, ela está com alguma coisa na mão, aquilo cai na hora, ela nem percebeu. Deu um curto-circuito, um hiato de lucidez nela, cortou. Você está entendendo? O fio da parte desperta dela, da lucidez, entende? Ela está aware, acabou. Cortou, houve um lapso. É como o curto-circuito mesmo de eletricidade aqui, a hora que dá um apagão. Deu um apagão. Agora, esse apagão, às vezes, segundos. Não passa disso. É coisa rápida. Mas cria problema para a pessoa, porque a pessoa fica desfalcada em matéria de raciocínio. Entende? Os processos do metabolismo aí, intelectual dela fica todo alterado. Né? As percepções que ficam compartimentadas, que de uma hora para outra. Agora, ela tem que superar isso aí até ter uma confiança no assunto, porque senão aquilo pode tirar a insegurança, vai aumentar a insegurança dela a respeito daquilo que ela vai falar. Ela vai falar, daí a pouco dá um... Pronto, como é que fica? Tem gente, por exemplo, desses que estão aí falando, daí a pouco ela está falando, daí a pouco assim, o que é mesmo que a gente estava falando? Isso às vezes é porque teve uma ausência, ela nem sabe que tem ausência. Então, o branco mental, esse branco da hipomnésia, ele pode ser totalmente da ausência. Que também é diferente de esquecer as coisas, né?
Não, a esquecer todo o processo epigenético mexe na memória. É um problema da hipomnésia. Isso todo mundo sabe que tem. Então tem que dar um jeito de melhorar. Professor, aqui, página 30, cá embaixo, holotecnologia, a parapsicoteca. Poderia desenvolver mais? A parapsicoteca é um local que tem extrafísico, aonde a pessoa chega lá e ela tem uma visão panorâmica daquilo que ela quer. Então, por exemplo, ela quer estudar um processo de plantação da mandioca. Você está entendendo? E a relação com aquilo. Ela chega lá e ela vai ver todo mundo que já teve experiência com aquilo. Então é uma holoteca enorme, você está entendendo? Mas direto do processo da consciência para o consulente, para a pessoa que aparece lá. É utilizado então nas transmigrações e reurbexes? Não tem nada a ver com transmigrações, não. Mas não pode... Serve para a pessoa, para melhorar ela mesma, ver a realidade dela. Transmigração é o deslocamento de uma consciência de um planeta para outro. Mas a parapsicoteca é coletiva? Ou é individual? Quer dizer, é individual, mas... Não, ela é como se fosse assim, um museu, uma holoteca, uma biblioteca, um local de consulta. Então, pode... Ela é como aquele aparelho que você chega no shopping center e vê onde é que você está. Tom! Não, você está aqui. Então, o que você quer? Você vai lá e procura. A parapsicoteca é aquilo, mas em grande, sabe, expressão. Então, pode promover ou auxiliar na preparação da Proexis, ou não? Não, Sim. auxilia em tudo, para a pessoa se orientar perante si mesma. Entende? Mas você chega lá e vê, não, meu trafar maior, mega trafar é esse. Então você chega lá e põe mega trafar disso. Como é que a pessoa melhora? Lá vai falar para você. Então a maior utilidade é na fase pré-ressomática ou... Como é que é? A maior utilidade é na fase pré-ressomática da consciência. A utilidade é sempre extrafísica, ela é para a psicoteca, é sempre extrafísica. Entende? Mas agora é para a pessoa se organizar, se identificar, se encontrar. É a autocognição, autoconhecimento. Entende? Autoconscienciometrologia, como eu chamo aqui, a palavra maior. É uma saída. É o jeito. Obrigado. Quem é que está aí com o microfone? O próximo? Tem alguém? Eu estou querendo ver se alguns das pessoas que estão com a máscara falem. Ainda não vi ninguém falar. Eu quero ver se vocês estão conseguindo falar nessa máscara. Está conseguindo? Au, fala aí. Au, tá dando? Tá? Ah, tá. Então tá. Sim. Da terceira linha, o dicionário cerebral de termos parapsíquicos. Sim. O que você quer? A conotação parapsíquica é muito importante. Se você já tem um bom dicionário na cabeça, para você se organizar na análise dos fenômenos que passam com você. Então, o dicionário é importantíssimo. Mas aí, se a pessoa não tem esse dicionário bom, como é que faz para, por exemplo, assim, ela não conhece uma coisa... Vai estudar, vai lá para a biblioteca, vai fazer força, arranjar uma biblioteca pessoal. Se virar, não tem outro jeito. Mas aí a tendência não é assim, ó. A pessoa, ela tem uma experiência que ela não sabe nada daquilo, nem sabe nome. Ela anota. A tendência dela se ela anota, sempre a pessoa vai saber. Eu recebi umas formigas da minha perna direita por causa disso. Ela anota, depois ela põe os nomes que seja, não interessa. O problema é o seguinte, sensação, todo mundo sabe falar alguma coisa. A maioria fala errado, mas a maioria sabe falar. Fala alguma coisa. Então isso é que é importante. É porque eu fico pensando assim, o problema da pessoa às vezes reduzir uma coisa que ela teve, aquilo que ela Sei, mas é por isso que demora. De 6 em 6 meses tem que dar um balanço. A pessoa é analfabeta do assunto. Pior situação, eu vou dar um resumo, uma síntese para você. Nós somos analfabetos a nosso respeito. Quer dizer, a pior coisa que tem é essa. Você
Quando você chegou aqui, você era de um analfabetismo sobre uma pessoa que eu conheço, chamada Kátia Aracaki, que era uma loucura. Ainda continuo. Pois é, não, mas hoje você já está bem melhor do que era. Você já descobriu que existe a Kátia Aracaki, as possibilidades dela. Entende? O negócio há uma deficiência só funcional, é isso. A orgânica, grandona, essa já sumiu. Tá certo? Olha, o Ló está rindo, é a mesma coisa com ele. Então, em matéria de parapsiquismo, nossa, é um negócio. Mas dá essa impressão de alfabetização mesmo, mas é em tudo da evolução, né? Assim, já não sabe nada, e aí... Agora, veja, a escola não ensina isso. E o pior, a sua casa não ensina isso. O papai e a mamãe não ensinam para os filhos. Por isso que eu acho, a Evolucim pode revolucionar a vida doméstica. Então, quando você fala dos gatos... Então, por exemplo, a vida doméstica, existia uma revista chamada Vida Doméstica, era caríssima. Uma beleza de revista na década de 30, 40. As mulheres, tudo era doido atrás daquilo. Eu chegava e falava assim, eu não vejo nada das pessoas nessa vida doméstica, mas tinha tudo sobre a vida doméstica. Você já viu essa revista? Enorme, granfina. Eu não sei se nós temos aí, que a gente tinha algumas, eu não sei se ainda tem. Porque essas são da mesma época da Enguarda, aquele negócio todo. Eu vejo a Enguarda foi preciso de comprar em leilão, porque desapareceu. Vários assuntos que são trazidos aqui são falados e você procura assim e não tem nada dentro da cabeça sobre aquilo, né? Pois é, mas e daí? Então é zero, é E daí? Sim, e daí? Assim, não temos nada. Você está começando, você ainda não entrou no curso, você está no vestibular. Você vai chegar lá, sobre aquele assunto. Mas tem outros que já está sabendo muito. Já está sabendo mais do que a média, eu te garanto. Você querendo garantir o seu dinheiro de volta. Eu tenho certeza. Pelas coisas que eu vejo, que você escreve, tudo. Agora, uma coisa que é boa na Kátia, eu sempre falei isso aqui, ela não tem preguiça de anotar. E outra coisa, ela escreve perfeito. Não precisa ter, não tem erro naquilo que ela escreve tudo assim, fluente. Mas eu tenho não precisa de fazer rasura. Você é uma das pessoas aqui que não faz muita rasura. Mas eu tenho que anotar mais. Você acha? Eu acho. Se ela, gente, precisa de fazer anotações, eu fico olhando com vocês com a peninha. Viu? Eu fico olhando vocês com a peninha. Viu? Ups! Uau! Sabe, tem um comercial da televisão, tinha uma menina que chegava e falava assim, uau! Entende? Uau! A menininha é o máximo, um charme, uau! Aquilo é a perfeição, de modo que aqui com vocês eu posso falar, uau! As anotações aqui das tertúlias ajudam muito nas outras anotações. Para mim foi um desencadeado. Não, porque aqui por causa da vergonha. Assim que... Você está com vergonha de tanto eu falar? Vocês estão envergonhados, mas veja, eu precisava estar em casa lá, como Espírito Santo de orelha. Anota, anota, mas eu não estou, então não, o negócio só fica por aqui. Quer dizer, precisava de acompanhar vocês. Eu acho assim, para mim ajudou demais. Colocar um aparelhinho para lembrar. Tchim, está na hora de anotar. Tchim. E eu acho interessante porque as pessoas às vezes fazem esse questionamento comigo. Por que você escreve tanto? Por que você anota? Para que serve isso? Sabe? Eu acho bem interessante, assim, eu ouço muito essas... Né, não, isso aí é aquela pessoa lá de Foz que falou. O povo da Conscienciologia estuda demais. Cuidado. Eles vivem lendo. Cuidado, porque eles leem demais. Tem mania de estudar. Sabe? O ótimo, né? Do último. Mas esse negócio... É o último do ótimo ou o último o Chico do último. Mas no começo, só uma colocação assim, de uma experiência minha que eu acho interessante colocar. No começo você, vamos dizer assim, é muito criticada, mas depois, com o tempo, eu observei no meu grupo Carmo. Qual que é esse negócio, a mania minha de comprar livros sobre, sim, mas sobre a primeira coisa. Eu vejo que em volta essa de mim está melhorando. Essa crítica é boa, ver que você já passou na frente do crítico. Não, mas o que está acontecendo agora? Isso é o máximo. Eles estão comprando o livro e, vamos dizer assim, eu estou vendo o resultado positivo.
Sei. Esse que eu acho e vão dar mais trabalho para sério. você. Isso é bom. Eu já começo Você a pensar está que criando a demanda. ele. Isso aí que eu falo, ela está criando o comércio. Ela criou o mercado. Isso é o máximo. Viva o empreendedorismo parapsíquico. Qual a conotação parapsíquica da maçonaria? A conotação parapsíquica da maçonaria, quem entra e começa a estudar a maçonaria, acaba desenvolvendo algum processo, devido ao processo da conviviologia e do parapsiquismo. A maçonaria tem muita coisa de origem parapsíquica. Agora, a coisa mais séria dela, que é isso que é mais sério, é a interassistencialidade. Lá se faz muita assistência. Então, isso aí é a conotação talvez básica, mais séria. Demos ao meu segundo filho o nome de um tio paterno falecido. Na época não dei muita importância, até gostei do nome. Meu marido resolveu estudar a história de sua família e juntou várias cartas, documentos, fotos, etc., dentro de uma caixa que fica embaixo da nossa cama. Caixa debaixo da cama. Opa! Olha só o bagulho energético. Ao ler as cartas e em conversar com os parentes, percebi que na família dele esse tio era e ainda é muito invejado. Tenho tido pesadelos onde várias pessoas vêm cobrar de mim e do nosso filho, como se ele fosse culpado de algo e até certo ponto ameaçando-o. Gostaria de alguma orientação, pois meu marido é médico e não acredita em nada disso. Nosso filho está com 3 meses. Bola, 3 meses, o menino já está criando esse problemão todo, é um caso para estudar, né? A primeira coisa é o seguinte: passa ao largo dessa história, minimize todo o problema que estão fazendo. Pensa bem da criança, aquela que precisa de assistência. Esquece essas pessoas, dê uma bela banana de esnobação, chama banana technique, que é isso aqui. Pode ser com esse outro braço assim. Então, dê uma bela banana e vai cuidar da sua criança, porque tem 3 meses, você não pode brincar com isso. Esquece o resto. Se atualmente você está na maternagem, com 3 meses, você sabe, ela ainda não recuperou toda a sua inteligência. É 3 meses que o menino tem? É só, no mínimo, é 6 meses para a mulher recuperar toda a acuidade. Tá, ainda não tem. Pense só no seu filho e esqueça o resto. A caravana passa e os cães continuam latindo. Deixa para lá. Você tem que esquecer isso. Você colocou o menino no mundo, esquece o resto, que isso é moldura. Tem uma sobrinha de 13 anos que apresenta epilepsia desde os 7 de idade. Ela apresenta crises tônico-clônicas, mas com um quadro estável. Recentemente apresentou 4 crises no mesmo dia, sem mudança na medicação. Há alguma hipótese da causa? Alguma sugestão de acompanhamento do quadro? A mãe da criança não admite a conscienciologia, é ansiosa, tem muito medo e entra em pânico durante as crises. Principalmente depois que soube de um caso de dessoma durante uma crise de um epilético na cidade onde mora. Como posso ajudar à distância? Olha, isso aí é um caso difícil, a distância não é fácil. Mas agora, se você já conhece a criança, pensa nela, coloca a imagem na sua frente e põe energia nela para ajudar. Principalmente para melhorar o processo da energia no óleo pensando que ela mora. Isso é que é o ideal. Agora, ó, se ela teve 4 crises no mesmo dia, eles deviam ter levado ao médico para saber se é o caso de mudar a medicação. Às vezes pode ser, às vezes até a mesma medicação, mas às vezes tem que aumentar a dose ou qualquer coisa. Tem que saber por que as 4 crises no mesmo dia. Isso aí é caso grave, sério, muito sério. Há alguns anos você falava sobre uma serenona intrafísica no Brasil, que era uma fazendeira, parece que em Goiás. Você encontrou na vida intrafísica? Não. Se você encontrasse um serenão na vida intrafísica e convivesse com ele, o que você aprenderia com ele? O que poderia fazer? Existe um questionário, já escrevi sobre isso, essas coisas têm mais, vão inteirar 4 décadas. A assistência direta de um serenão acelera o nosso processo imensamente. Olha, ao que tudo indica, é uma coisa de doido, não há dúvida. Agora, gente, eu queria que vocês batessem umas palmadas para uma pessoa que precisa muito dessas palmadas. Que tem trabalhado demais.
Como é que é? Você hoje já está completando aí, você é um Balzaco, né? Já passou dos 30 ele, tá certo? Negócio muito sério, Alinor. Estamos completando 65 anos hoje. Ah, então você entrou. Ah, companheiro meu. Welcome to the club. É assim que a gente fala. Existe dois. Welcome aboard. Viu, professor Ivaldo? Dois Alinor. Um antes da Conscienciologia e o outro depois. Um diferencial. Quer dizer que você entrou na terceira idade. Ele é um terceirão. Cheguei depois dos 50, então, nesta existência eu tive a oportunidade de fazer uma reciclagem. Já que é o aniversário dele, eu queria falar a verdade para ele. Aniversário a gente dá presente para a pessoa, não é isso? Mas olha, no caso dele é o contrário. Ele é um dos caras que mais entende conscienciologia aí. Agora tem que mexer com ele, porque ele é bonachão. Você já viu o jeitão dele, né? O jeitão dele para ele falar o que ele sabe. Mas esse cara é um poço. Ele sabe muita coisa. Isso aí é mais vivo do que parece. Agora, com 65, é meu colega, o nosso clube aqui está aumentando. Outra coisa, ele é do bigode, é o clube do bigode. Eu sou do clube da barba. Muito obrigado. Tudo é de 65. É por aí. Tá certo? É a partir de 65. Esse aí vai longe. Você já viu o temperamento dele, como é que é bom? Tudo é com calma, ver as coisas, com sorriso, bom humor. E outra não coisa, foi assim, ele não. é ótimo para tomar conta dos outros. Nunca foi assim, não. Não, mas você andou melhorando nesses 15 anos, já era para... Né? Afinal de contas, ele tem a mesma idade nossa do CAEC. Aí, 15 anos. Professor, rapidinho aqui. Eu tenho 3 filhas, uma que estava nos Estados Unidos, está aqui agora, e quando elas eram mocinhas, vamos sair, mãe, a senhora vai? Não. Então nós não vamos não, porque eu arrumava confusão no trânsito, em tudo quanto era lugar, no mercado e por aí vai. Se alguém buzinasse atrás no meu carro 2 vezes, na terceira vez, às vezes eu já descia até com um revólver na mão. Não, mas é verdade. Era mesmo assim? Era assim. Daqui a pouco... Agora, o que você fazia? Qual era a profissão naquela ocasião? Eu sou policial rodoviário federal. Você era policial rodoviário, né? Mas está certo, de acordo com a profissão dele. Não, mas não ficava aí não. Aí eu dizia, mas eu sou advogado, tal. Eu também sou advogado. Agora, eu sou polícia. Você chegou a estudar o negócio do coturno? Não, senhor. Não, né? Tá vendo? Ele estudou, mas ele era mais vamos dizer aí, empírico, não é isso? Ele não chegou a estudar. Eu penso que eu devo ter dado muito trabalho aos amparadores. Agora, quanto tempo você foi policial? 20 anos. Olha, então eu vou te pedir uma coisa, fica de olho no Laênio Loche, viu? Fica vigilante. Interessante. Em cima dele, para aliviar o nosso processo, não é isso? Com 8 anos, eu entrei na Polícia Rodoviária em 1974, dia 11 de julho, que vai fazer 35 anos depois da manhã. E em 82, eu descobri que eu não tinha condições de andar armado. Eu não tinha o equilíbrio. Pelo temperamento, porque qualquer coisa... Eu já vi várias pessoas que deixaram por causa do temperamento. Eu só vi. Eu enfiei o revólver na boca de um rapaz no cruzamento, Avenida Afonso Pena com a Calostra, lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Fiquei 1 hora... Gente, ele era do Mato Grosso. As minhas filhas e minha mulher... Vem cá, Adelor, você hoje está no paraíso, hein? Que zona de conforto, hein? Sair de lá, da Polícia Rodoviária no Mato Grosso, e vir para Foz trabalhar com a gente, eu vou te contar, hein? Você deve ser uma pessoa muito boa, você deve ter ajudado muita gente. Sim. Deve ter ajudado, não é possível. Mas interessante que eu engatilhei... Não é possível. Eu não acredito nada disso que você está falando, não admito nada disso. Você é um cara bom, porque senão não teria acontecido isso. Em 82... É muita banana para um tostão. Em 82, um rapaz deu uma fechada, eu quase tombei, a família toda dentro do carro. Eu prendi uns 6 ou 8, uma Kombi com tudo, e fomos para a delegacia, 2 horas da tarde. 10h30 da noite, eu estou de bermuda lá, aquele negócio todo, e o delegado, meu colega de faculdade, sentávamos juntos.
E Alinor, eu não vou dar o flagrante. Pronto, acabei com ele. Falei, a partir de hoje eu não ando mais armado. Eu só levei o revólver para o posto que eu era. Você está vendo aí? Fora disso, eu não realizei. Estraguei o dia, estraguei o detetive lá, nosso amigo. Então, hoje eu sou contra todo e qualquer tipo de violência e tal. Agora, me conta, você deve ser doutor em matéria de multa e sacanagens no trânsito, né? De tudo quanto é jeito, né? Você já viu, né? Vi tudo isso daí. O que é mais importante também, eu não tenho dúvida com relação ao curso intermissivo, porque é comum você estar fazendo... Não, a maior prova é a sua mudança aí, essa reciclagem mostra o curso intermissivo. Você está fazendo o levantamento, com mortes, com tudo, e aí chega o dono da empresa, o senhor que vai fazer, sou sim senhor, eu sou dono da empresa, tenho 80 carretas, e essa que já acabou não tem seguro. Eu trouxe o seguro, essa aqui, para o senhor colocar no boletim, para mim receber o seguro. O senhor tem 10% do valor da carreta em dinheiro. Esse aqui é suborno, bem calculado. E, na maioria das vezes, eles insistem, se você não tiver um equilíbrio emocional, uma autodeterminação, você termina se envolvendo. E eu vivenciei essa experiência por muitos anos, vi muitos colegas serem mandados embora e tal, mas muitas vezes outra coisa que eu criei uma técnica, que eu nunca bati num marginal, num ladrão, prendi muitos. Você nunca pegou assim pela pescoço? Não, porque eu não conversava, se o senhor for conversar, ele perdeu a vergonha e o caráter, ele arruma desculpa para tudo. Alguma vez você foi lá, parou um carro e os caras começaram a dar tiro em você? Uma vez eu descarreguei 2 revólveres em 2 rapazes, prendi os 2, tudo, fica um rolo danado. 2 revólveres. Descarregou 2. Teve algumas situações bem difíceis lá, mas... Que revólver que você usava, hein? É um Taurus 38 e eu mandei... troquei o tambor dele para colocar do Magno, que usava bola explosiva. Nossa. É coisa de Mato Grosso mesmo, hein? Eu aposentei em... Você dava um tiro, o povo todo devia ficar assustado com aquilo. Então, veja bem, quando eu aposentei em 93, fevereiro, em 95 eu tinha 5 revólveres. E as empresas que fabricam arma, ela facilita para você comprar. Subsidiado, você usa 2 anos, depois você vende um revólver que custa hoje no mercado R$1.500, você compra por 400, 500 no máximo. Tem muito disso. Por isso que é que muitos policiais acabam fazendo a indústria desse negócio, o comércio. E faz o contrabando com essa história toda. Nem a minha carteira de polícia hoje não tem o porte de arma. Estou contra todo. Quer dizer que não sobrou nada. Todos os bagulhos você mandou para o espaço. Em 2000, quando eu comecei a voluntariar em 2002, eu já não tinha mais o revólver. Já desfiz de tudo. Dei revólver para minha mulher, tudo. Agora veja, não é engraçado um temperamento desse do jeito que ele é? E usar revólver, devia ser engraçado a gente ver o cara funcionando, com revólver na mão. Porque é esquisito. É dar água para o vinho. O Olho Pensando da profissão, ele exige isso, porque ele era obrigado a andar, às vezes, com revólver. Né? Você não era obrigado? Sim, depois... Tem uma série de condições. Tem certas profissões que são totalmente prisionais. Eu ia paisando para o posto, lá eu colocava o aparato, material, revólver, essas coisas. A partir de fevereiro de 82, eu nunca mais usei revólver. Coisa, o carro era bom que você usava? Sim, carro da polícia. O carro da polícia era bom, né? Exato. Agora já tinha a rádio, aquele negócio todo, falando e tal? Nós começamos em 74, não tinha luz nos postos. O armamento era muito... Depois que passou a usar a 12... o Brasil caminhou foi da década de 70 para cá, nisso aí. Aconteceu um acidente lá e um colega ficou muito machucado, falta de luz no posto, o caminhão passou por cima dele, meio de uma semana iluminaram todos os postos.
Eu aposentei em 93, de 1980 a 82, eu sempre questionava, arrumei muita dor de cabeça pela minha postura, bater de frente com quem manda. E eu questionava o sentido do acidente com carga perigosa, produtos perecíveis, esses negócios. Você não sabe como você vai fazer o levantamento e, de repente, você fica queimado por um produto tóxico ali. Até agora, em 2000, não tinha ainda feito curso sobre os produtos perigosos. Que coisa. E o que é interessante também, eu fiquei quase 8 anos querendo matar 2 ex-chefes meus. Eu saí de casa e falava para minha mulher, se eu não chegar no horário, eu matei 2. Aí eu dizia, eu sou advogado, nem preso eu não vou. Quando chegou, para ter uma ideia, eu requeri proporcional à minha aposentadoria, 30 anos, eu saí em 93 com 33 anos e meio. E o meu chefe imediato me segurou 18 meses a minha aposentadoria. Naquele contexto eu não entendi. E eu brabo com ele, querendo matá-lo, e ele fazendo um benefício, porque eu saí com 92%. Sai dessa. Em 95, foi feita a recontagem. Agora, você não devia descrever algumas coisas dessa sua experiência? Sim. Aí em 95 foi feito. Fizeram a recontagem do tempo, aí deu-se 33 anos e meio, eu passei a aposentadoria integral. Tem uma diferença, algumas coisas que eu não incorporou, mas é muito pouco. Mas eu, naquele contexto, eu bravo com eles. Eu vou matar esse cara, eu vou. Mas hoje eu já acertei com ele. Mas agora, essa ideia de matar é por causa do processo de ter revólver e a própria profissão. Que lá cada um mexe com aquilo que tem. Qualquer negócio que você vai fazer, você vai basear-se na psicologia para ver o que você faz. Você vai colocar a psicologia no seu negócio. É assim a profissão. Conotação. É justamente isso de hoje. Houve também, eu não tenho dúvida, com essa postura, esse padrão de valor, eu somatizei um câncer. Em 1980, em setembro agora, 2000, eu fiz uma cirurgia de câncer da próstata e eu não tenho dúvida que foi eu que somatizei esse câncer devido a esse padrão de valor, essas coisas. Mas olha, parabéns a você. Viva os 65. Obrigado pela oportunidade. Você se senta aí, né? 65. É o que eu... É a terceira idade. Está entrando nela solenemente. O Alinor que existe hoje não é aquele antes, é depois. Então, vocês estão conhecendo uma pessoa da terceira idade. Eu desejo que todo mundo chegue com esse bom humor à terceira idade que tem o Alinor, tá certo? Ele é um exemplo sobre isso para nós. Nosso comerciário, por favor. Obrigada. As pontuações... E o direito de não reclamar nada. É direito adquirido. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 votos online, 13 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais, 64 assinaturas no livro de presença, 3 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 2 recados. Leandro sai das tertúlias, a mim acoplamentário. A eleição do verbete para amanhã. Autoabrangência. Autoposicionamento de ponta. Autotortura. Curiosidade pesquisística. Esmanchamento consciencial. Exigência da vida humana. Fator ambíguo. Holomaturologia. Linguagem corruptora. Linguagem mental somática. Nega retrocesso. Nega tolice indefensável. Micro-universo intransitável. Papel social. Para estação de trabalho. Previsão da autossobrevida. Princípio organizador dos saberes. Pessoal, tudo bom? Boa tarde. É o seguinte, a partir de hoje, às 5 horas, tá, a gente vai voltar a disponibilizar
em caráter de teste, os arquivos das tertúlias. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai estar disponível no site das tertúlias, que todo mundo já conhece, e também no site do Amigos da Enciclopédia, tá? Que é o enciclopediadaconscienciologia.org. Os 3 últimos arquivos, até ontem, e o de hoje a gente vai colocar no ar agora também. Tá? Então nós vamos monitorar o fluxo dos acessos pelos próximos dias, e se tiver tudo correndo bem, sem problemas, nós vamos começar a colocar os arquivos que ainda não foram disponibilizados. Tá? Então é isso aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos lembrar do próximo acoplamentário. Vai ser nos dias 17, 18 e 19 de julho. O tema vai ser anticonflituosidade. Os EPICONs vão ser o professor Moacir Gonçalves e o professor Alcir Alves. Sempre é bom lembrar, né, quem tiver alguma dúvida, se for viajar, é bom sempre consultar o médico. Pode consultar aqui os médicos do CAEC, o Dr. Pedro Fernandes e o Dr. Roberto Almeida. Quando se for viajar, é bom chegar alguns dias de antecedência e procurar o Dr. Pedro Fernandes. As maiores informações podem ser obtidas pelo telefone aqui do CAEC, 3525-2652, o prefixo é 45. Nós temos poucas vagas, mas ainda temos vagas. Tá? Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é autoposicionamento de ponta, com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.